Eu tenho dúvida de algo que eu preciso decidir na minha vida. Quer um conselho? Vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ter uma resposta de Jesus que vai ser a resposta que você precisa. Às vezes a gente complica as coisas e a complicação é rebelião. Mas e se... Creia. Se você pega a verdade de Deus, que é a palavra, você vai derrubando fortalezas, você vai limpando o caminho, e quando o caminho fica aberto, nada impede que você tenha uma vida plena. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã, mais uma que nós podemos acrescentar, meu Deus, às manhãs, aos dias de primícias que nós te entregamos. Eis-nos aqui para que o Senhor se agrade de nós. Antes de tudo, esse é o nosso desejo. Que o Senhor se agrade de nós. Porque se o Senhor estiver em nós e se nós estivermos no Senhor e as palavras do Senhor estiverem em nós, o que nós pedirmos nos será concedido. Eu peço que a tua unção seja derramada. Eu oro para que cada oração seja atendida. Eu peço que o Espírito Santo, ele use tudo que nós temos aqui. Tanto as pessoas, nós que vamos pregar, cantar, louvar, adorar. Use os equipamentos. Nós temos equipamentos aqui, como os ímpios têm. Nós temos aqui câmeras, temos mesas de som, efeitos, telas. Mas se o Senhor, meu Pai, não estiver usando isso, vai ser apenas mais uma transmissão. Se o Senhor não estiver aqui, é apenas um lugar, um templo, um imóvel onde algo está sendo falado, discursado, pregado. E eu peço que não seja nada disso, mas que tanto nós, as pessoas, quanto os equipamentos que tenham, meu Deus, a intervenção do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, use o som da nossa voz, as caixas de som, os equipamentos. Que o Senhor esteja nesse lugar de forma que seja, meu Deus, notória a tua presença. Que onde estiver chegando essa transmissão, que não chegue a transmissão de mais uma atração, um programa ou um culto, mas que chegue, meu Deus, o poder do Espírito Santo tocando corações, conduzindo pessoas, impactando, limpando, libertando, curando e transformando, que é a obra que o Senhor faz. Eu peço perdão pelos pecados que nós cometemos, com a mente, com o coração, principalmente os do coração, Senhor, aqueles que estão sob camadas em que os homens não veem, não escutam, não ouvem, mas até acomodados, escondidos, meu Deus, às vezes podemos nos enganar e nos sentir seguros para alimentar coisas no coração. E eu te peço, nos perdoa. Limpa cada coração. Limpa, meu Deus, cada coração. Hoje é dia de limpeza. E é necessário a limpeza quando nós nos preparamos para algo novo, para um novo dia, para um novo evento, para receber alguém novo. Eu peço que o Senhor nos ajude nesse trabalho de limpeza, para que mentes, corações, para que vidas sejam limpas, para que o Senhor possa entrar
habitar e abençoar. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, Senhor. E eu peço que o Senhor, meu Deus, haja por meio dele. Que comece agindo na nossa vida, fazendo, operando, meu Deus, e abençoando. Que o Senhor, meu Pai, esteja conosco. E não apenas aqui e agora, mas que esse seja um dia em que vejamos o teu cuidado, a tua proteção, o teu favor sobre nós. Que sejamos abençoados. Eu consagro esse culto, eu consagro esse dia ao Deus Altíssimo e peço que a marca do Senhor esteja sobre nós durante todo ele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho. E Ele guardou o melhor até agora. Diga: esse é o melhor tempo da minha vida. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para João 8. João 8:32. Que é um dos versículos, né? Acabou se tornando bastante conhecido e é importante quando a gente conhece a palavra, sabe, mas tem alguns versículos que acabam sendo banalizados. A gente tanto ouve, ou às vezes até começa a falar, a recitar e não declarar, que é diferente. Começa, né, a falar aleatoriamente, falar sem propósito, falar sem fé, que perde na nossa vida o propósito. Esse aqui é um deles. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse versículo fala da palavra de Deus. Que a gente já ouviu, né? Tem gente que usa esse versículo aqui para falar da sua verdade, né? Então, quando você conhecer a minha verdade, você vai ser livre, entendeu? Não é a verdade. E aqui está, inclusive, o problema de muita gente. Tem muita gente que inventou, criou a sua própria verdade. Né? A pessoa, por tantas vezes, ela viu algo, ela ouviu algo e ela passou a acreditar em algo e aquilo se tornou a verdade dela. E não quer dizer que isso seja bom. Essa é a primeira coisa. Então vamos aqui já fazer uma pergunta para entendermos, para percebermos que a gente pode estar em cima de um conceito errado. O que na minha vida hoje, né, e não adianta eu pensar fora, eu preciso pensar na minha vida. O que na minha vida hoje eu posso estar amparado, eu posso estar baseado que não é bom? Por exemplo, essa mesa aqui, ou o nome que isso tenha, né? Para mim é uma mesinha. Digamos que na caixa dessa mesa aqui tivesse escrito que ela aguenta 1 tonelada. E eu tivesse comprado ela para colocar algo muito pesado em cima. Eu vejo que ela não aguenta nem 50 quilos. Mas, de repente,
foi vendida, foi colocada, foi apresentada como ela aguenta 1 tonelada. O que aconteceria? Eu ia agir, eu ia tratá-la como quem aguenta 1 tonelada. Então imagina que colocar 100 quilos em algo que aguenta 1 tonelada, não vai acontecer nada. Mas se isso não é uma verdade, e apenas é verdade para mim, eu vou agir segundo a minha verdade. Mas o resultado vai ser segundo a verdade real. Se eu colocar 100 quilos nessa mesinha, o que acontece com ela? Vai quebrar. Fato. Tem coisas que a gente está vivendo desse jeito. É assim, eu coloquei na cabeça. É assim, isso aqui funciona, isso aqui é o melhor, a minha vida é para isso, e eu estou agindo segundo a minha verdade. É assim mesmo. Não, é assim, não, eu estou certo. É desse jeito que funciona. Não, eu tenho razão. Isso é bom para mim. Tá bom. Tá bom? Você pode até agir segundo a sua verdade. Mas se você não estiver vivendo segundo a palavra de Deus, essa música que nós acabamos de cantar, ela não cabe na sua vida. Ela não é verdade na sua vida. Porque uma pessoa que ela vive cheia de medos, de amargura, onde falta esperança e falta alegria, por que ela vive assim? Porque ela ainda acredita em mentiras. Então tem gente que vai lembrar dessa mesinha hoje o dia inteiro. Pode até colocar o título aí já, para depois não me perguntar, tá? A mesinha. Porque tem gente que é a mesinha. Não, é assim que funciona. E aí você vive cheio de medo. Você tem medo de algo porque ouviu tanto que não podia, que para você, que se for de tal maneira, não vai encaixar, não vai dar certo, não vai fluir, não vai render. Que é um pensamento aqui que tem gente que vai trabalhar sabendo, eu não vou ficar rico no meu trabalho, eu não vou ganhar muito dinheiro, o que eu faço não é importante, não é relevante. Por quê? Porque a pessoa ela aprendeu a acreditar, vamos falar materialmente, ela aprendeu a acreditar que algumas áreas, que alguns setores, que algumas coisas que têm preço são grandes e podem tornar pessoas grandes materialmente. Então, se ela não está numa daquelas áreas que ela cresceu ouvindo que são grandes, ela não acredita que ela pode ser grande. Então, ela já vai se sujeitando, não, eu nunca vou ser ninguém, eu não tenho, para mim isso nunca vai acontecer. O que ela está acreditando? Numa mentira. E se ela acredita numa mentira, ela vai viver também uma mentira. O resultado dela não vai ser bom. Ela vai viver sem esperança. Porque mentira não dá esperança. Pelo contrário, mentira tira a esperança. E é o que algumas pessoas vivem, que é essa vida. Não, eu vou fazer e vai ficar assim. Eu vou viver e vai ser de tal maneira. Aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, 10, 4, está escrito assim. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes
que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Aqui a Bíblia está ensinando que não há outra maneira de destruir uma fortaleza senão a palavra. Eu posso fazer um trabalho, eu posso ouvir, eu posso estar com alguém muito legal. Porque existe a história que, não, fulano é de tal maneira, fulana é de tal maneira, porque cresceu num lar assim, o pai era isso, a mãe era isso. Influencia. Muito. Influencia. Mas tem gente que cresceu num lar bacana, equilibrado e que ainda assim é fraco. Então, a base é importante. Mas chega um momento que a gente precisa escolher, escolher o que continua. Porque minha vida não é feita de uma coisa que aconteceu num dia, num momento. Uma perda grande que eu tive, um trauma que eu vivi, que eu sofri, uma situação drástica. Mas a vida, ela é contínua. O nosso raciocínio, ele é contínuo. O que você pensa na maior parte do tempo? O que você pensa sobre as pessoas que convivem com você na maior parte do tempo? Você já parou para pensar que a nossa convivência com algumas pessoas, ela é melhor ou pior? E é uma escolha nossa? Já parou para pensar? Tem gente, por exemplo, que fala assim, não, eu amo os meus filhos porque eu não os escolhi. Deus me deu. Então, mas não amo meu cônjuge, não amo a minha mulher, não amo meu marido porque ele me fez isso, porque ele me fez aquilo, podia não ter feito. É uma escolha. Você pode olhar para uma pessoa e dizer para você mesmo. Tem gente que a gente precisa dizer, eu gosto desta pessoa. Vamos tentar? Vamos ver se dói? Diga, eu gosto desta pessoa. E quando eu falei desta, você precisa, isso aqui é literal, tá? Desta, óbvio que agora não é aqui, né? Não é aqui na igreja, mas é aquela pessoa que às vezes a gente está tendo mais dificuldade e eu estou falando de alguém muito próximo. Eu estou falando da mãe, eu estou falando do pai, eu estou falando do filho, eu estou falando do cônjuge, eu estou falando de uma pessoa que a gente tem uma convivência de horas por dia, não é de horas por ano. Entendeu? Então tem gente que às vezes você não percebeu, mas você começou a pensar e o pensamento é uma conversa consigo mesmo. O pensamento é uma conversa consigo mesmo. Às vezes, quando a gente discute com alguém, a gente não fala assim, ainda que sozinho, silenciosamente, eu te odeio. Eu te odeio. Às vezes a gente fala até para a pessoa, né? Criança que às vezes falava isso quando a mãe o corrigia, não deixava ir para alguma coisa, né? Criança estava lá chorando já com o rosto tudo já molhado, né? Eu te odeio. Lembra disso? Que às vezes sua mãe te batia, né? Mãe parece que fazia a gente odiar mais, né? Tava ali, gritava com você, né? Pegava, porque mãe costuma ser um pouco mais histérica também, mais escandalosa, né? Então, não bastava bater, ainda tinha que bater gritando, né? Aquela coisa, né? Tal. Ou primeiro gritava, fazia aquele barulho, né? Pai, pelo menos o meu pai não era de gritar, né? Meu pai olhava
olhava de novo, daqui a pouco estava o chinelão Raider na mão e pá, não tinha conversa. E a gente não podia falar nada, que se falasse, aí como se diz, aí a paga era dobrada, né? Então ninguém queria despertar a ira. Minha mãe já não, minha mãe ela começava a anunciar, parecia uma sirene, né? Aí, igual a polícia, a hora que parava a sirene, você sabia que ia acontecer alguma coisa, ia ter algum estalo ali, né? Então, às vezes, você ficava, né? Porque a pessoa ia te gerando aquela emoção, ela ia te preparando já, ia aumentando, né, sua expectativa, seus batimentos cardíacos, suas emoções, até que culminava com aquela emoção de dor, né? Então, depois, até uma maneira de extravasar, a gente falava, né? Te odeio, né? Soltava expressões às vezes, não quero nunca mais te ver, alguma coisa assim. Ah, mas isso acontecia? Não, mas a gente foi gerando, a gente foi desenvolvendo esse tipo de escolha na vida. Pode ver, tem gente que quando briga com o cônjuge, tem gente que com o filho às vezes até, né? A pessoa, ela fala, quantos casos que a gente pega dos filhos dizendo que a mãe falava, que o pai dizia, né? Eu te odeio, depois que você nasceu minha vida, né? Ou depois que eu tô com você e tal. Então, isso está aqui, ó. Diga, raciocínio é contínuo. Então, quando eu pedi para você fazer isso aqui, é para hoje mesmo você já começar a desenvolver. Porque às vezes a gente está tendo problema, a gente acha que o nosso problema é o Trump, é o Lula, é o Putin, é o Xi Jinping, né? Essas figuras na vida, vamos falar do brasileiro, né? Que ainda a gente só prega em português, então quem está ouvindo é brasileiro. Independente de onde esteja agora. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, esses são países que eu sei que tem gente, que deve ter gente ouvindo agora. Mas, o cara mudou o preço, a tarifa, o dólar, não. A gente não tem que se preocupar com essas figuras. Eles não causam, eles não alteram nossa vida como a gente acha que altera. Mas, de repente, aquelas pessoas que eu preciso estar bem, eu não estou bem. E, às vezes, eu não percebi que existe um raciocínio contínuo para eu estar mal. Eu não gosto de você, eu te odeio, eu quero que você, né, morra, se dê mal, caia, enfim. Então, esse é um raciocínio que a gente já pode mudar aqui agora no culto. Dizer de alguém que aprove Deus que tenhamos convivência. Isso eu estou falando desde o seu cônjuge, que é a pessoa mais íntima da sua vida, até alguém que você está num processo que você não sabe quando esse processo termina e que você precisa conviver com essa pessoa. Aí você vai dizer assim, mas a Bíblia não manda. A Bíblia não diz que eu tenho que gostar de alguém. Mas você pode gostar e isso vai te favorecer. Daniel, quando ele teve aquela atitude, ele teve aquela iniciativa de se separar fisicamente de alimentos consagrados a deuses e a ídolos, ele contou com o favorecimento de uma pessoa que tinha por ele um carinho especial, que foi colocado por Deus. Uma pessoa que deu a ele uma chance que você dá a um filho. Que deu a ele uma confiança que ele não precisava ter dado. Ele era autoridade sobre o Daniel, ele era autoridade sobre aqueles outros garotos. E veja que o coração dele foi movido, né? E ele teve ali claro que foi Deus.
E a gente tem ferramentas para mover o favor de Deus. Então tem gente que você não precisa gostar. Mas se gostar é melhor. Não, você vai falar, não, você está falando amar. Não, amar é para todos. É ou não é? Amar, você ama o mendigo que você dá alimento, você ama o seu filho, você ama o seu cônjuge, você ama o pastor, você ama a ovelha, você ama o vizinho. Mas tem gente que o momento é de gostar. Isso vai te fazer melhor, a sua vida vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. Ah, eu não gosto dessa pessoa porque eu não treinei gostar dela. É isso. É simples assim. Ah, mas como é que eu treino gostar de uma pessoa? Muda teu raciocínio. O mesmo raciocínio que você muda para ser forte. Para não ser mais um coitado, uma vítima. Que é quando a pessoa muda e ela deixa de ser a coitadinha, ela deixa de ser a vítima, ela sempre está buscando. Você já viu que tem gente? A pessoa ela pode ganhar A gente, às vezes, tem dificuldade, né? Parece que a gente até aprendeu a admirar as pessoas que sofreram mais para ter chegado em algum lugar, né? E tem gente que acaba elevando isso num nível extremo. Eu lembro que uma vez, eu não lembro agora que ano que foi, que eu tinha acabado de ouvir um culto da bispa. Tem coisas na minha vida que eu vejo que é Deus para me dar um raciocínio completo. Eu enxergo Deus nisso. Igual esses dias que eu não lembro o que foi que eu vi, eu não lembro se foi um programa e depois logo me veio uma coisa assim que encaixou aquilo, me completou o raciocínio. Mas dessa vez que eu estou falando, a bispa fez um culto, né? E aquele culto que ou você é uma vítima ou você é um vencedor. As duas coisas não dá para você ser. E eu lembro que eu assisti esse culto mexeu comigo, e depois eu vi... Eu não lembro que ano que foi isso agora. Eu estou tentando lembrar quem foram os dois personagens. Não estou conseguindo lembrar nome, que eu nem sei o nome deles. E assim, logo depois teve o Oscar. Sabe aquele prêmio do cinema? E aí, entre alguns atores, 2 foram premiados. E uma das pessoas que foi premiada, quando ela chegou lá, falou, porque minha vida, porque eu tive que passar por isso, porque eu tive problema, porque minha mãe, e tal, e tal, e tal. E você via as pessoas, todo mundo aplaude, né? Ali todo mundo vai aplaudir qualquer coisa, né? Que se a pessoa falar, se fizer uma piada, vai aplaudir. E eu assistindo aquilo, ouvi a pessoa falando, né? Tal. E depois vem um outro ator bem assim, né, e tal, olha, eu fiz isso, eu persegui isso, porque, sabe, eu desde tal idade eu falei, vou ganhar tal. Pareceu até, a princípio, com uma mentalidade ainda antiga, quando eu vi aquilo, pareceu até um pouco arrogante. Sabe, eu sabia que eu ia ganhar um dia, eu trabalhei por isso, e sabe, eu coloquei, a pessoa falou lá. Mas eu falei, não, é esse aqui, tá certo esse aqui. É aquela pessoa assim, eu sou um vencedor. Minha cabeça, eu trabalhei, eu fiz, eu sabia mesmo, eu treinei para isso, aí eu emagreci tantos quilos para tal papel porque eu queria, não deu, mas o outro então vai dar. E eu, na hora ainda, eu tinha ouvido o culto recente ali. Eu falei, é verdade, é isso aí mesmo. Às vezes a gente tem aquela mentalidade, aquele raciocínio de que tem um dó de mim, tem um pena de mim, tem algo que aconteceu comigo que é pior do que o que aconteceu com você.
Não tem gente que você está abençoando, está coroando, está honrando a pessoa e a pessoa tem que dizer que não, ela não é aquilo, que ela é menos, que ela perdeu algo, que ela não está bem daquele jeito que parece. É uma visão que ela tem dela própria. Como ela tem a visão de quem ela não gosta. Como ela tem a visão de que tal situação na vida dela deve ser de tal forma. E essas mentiras, enquanto você não pegar, ouvir e começar a declarar a palavra de Deus, você não vai quebrar. A Bíblia diz assim, aqui em Jeremias 23, 29, repita comigo, não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? O que significa isso? Esses raciocínios que eles são permanentes, que eles já existem, eles são fortalezas. A Bíblia os chama de fortalezas. Imagina como se fossem torres construídas com pedras. Se eu pego lá e faço aqui, ó, eu derrubo uma torre dessa? Não. Eu preciso do martelo que despedaça a rocha. E ó, se eu der uma martelada numa torre, ela cai? Mas e se eu começar a bater e não parar mais? Em algum momento ela vai? Primeiro eu vou quebrando ela, né? Eu vou quebrando aquelas pedras, eu vou quebrando aquelas rochas, eu vou despedaçando aquelas rochas, eu vou tornando elas fracas, eu vou quebrando mais elas, eu vou quebrando mais elas até que a fortaleza rui. Não existe, eu posso te dar vários pensamentos meus, eu posso te dar dicas, eu posso te dar toques, eu posso... vamos lá, como é que são as expressões agora, né? E não se ofenda. Se você pagou caro para receber, como é que é o nome que usa? Se você recebeu códigos, vou te dar um código. Ah, eu vou fazer mentoria com você. Ah, eu vou te dar a chave. Ah, eu vou te contar o segredo. Isso, posso te afirmar, cada uma dessas pessoas que falam isso, que tem esses nomes, não vou dizer da intenção delas, porque eu não estou dentro, mas é gente que passou por aqui, que fez um bom marketing, aprendeu a fazer marketing. Que é o que nós vemos, que aqui é o profissional. O centro do marketing está aqui, nos Estados Unidos. Aqui as coisas... elas têm uma plástica, elas têm uma capacidade de convencimento, primeiro por contar com o imaginário das pessoas, né? Principalmente dos estrangeiros. Porque sempre aquela imagem é o melhor, é o maior, é o mais eficiente, é o que funciona. Pode ver, você chega aqui, a pessoa está um dia aqui. Isso é mentalidade, inclusive. A pessoa está um dia aqui, ela chegou a estar aqui um dia. Você pergunta para ela assim, o que é diferente? Você vai ver gente que está um dia aqui falando assim, aqui as coisas funcionam. Vai falar assim, de onde você tira isso? Eu faço essas perguntas direto. Esses dias uma pessoa estava aqui há 4 dias, falei, o que você vê diferente aqui? A pessoa falou, aqui as coisas funcionam. Eu falei assim, me dê 2 exemplos, só 2. A pessoa ficou pensando, mudamos de assunto para a conversa fluir, ela não me deu. Então, talvez você ouviu isso, é o código, é a chave, é o segredo, é a virada. Isso te gera emoção. Se eu quiser aqui, eu posso te gerar emoções. De várias maneiras. Eu posso falar palavras que soam bem, palavras que vão lembrar partes legais do teu passado. Eu posso pegar momentos aqui, eu posso colocar imagens. Eu posso pegar aqui, colocar umas notas aqui, ó,
principalmente aquelas notas menores e alguns tons, alguns timbres, dependendo da música, eu posso fazer você chorar. Agora. Mas aí passa isso. E daqui a pouco você pode chorar por outros motivos. Daqui a pouco você pode chorar porque você se vê tão pequeno que você nunca vai vencer naquela empresa, porque você acredita, aqui não tem como eu ser grande. Daqui a pouco você pode chorar porque você acredita que você está com uma pessoa que você não gosta, porque você treinou para não gostar dessa pessoa que você tem que conviver, seja mãe, seja pai, seja cônjuge, seja amigo, seja líder. Daqui a pouco você pode chorar por se ver impotente diante de algo que você pense, não dá para reverter, não dá para mudar. Então, emoção não muda. O que muda então? Eu li e vou ler de novo. Agora você vai receber com outro contexto. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Se você pega a palavra, porque lembra, o primeiro versículo que eu li, qual que é? E conhecerão o que conhecerão? Verdade. E a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a do código? É a da chave? É a do segredo? Não, a verdade é a palavra de Deus. A verdade não é do Anderson, não é do Mané, não é do José. A verdade é a verdade de Deus. E a maior verdade de Deus, personificada numa pessoa, se chama Jesus. Eu não sou a base para a sua mudança, Jesus é a base. Jesus é a base. Se eu pegar e olhar para Jesus, para cada procedimento que eu devo ter na vida, se eu mirar Jesus, eu vou mudar a minha mentalidade. Eu consigo mudar a minha mentalidade hoje? Não. Não adianta, é o que eu falei. Se eu te faço acreditar nisso, você fica emocionado agora. Não é emoção. É continuação. Porque o raciocínio é um ato contínuo. Você continua raciocinando. Então você precisa pegar a palavra e colocar como a base dos teus raciocínios. Não viver mais pelas crenças antigas. Você vai ter outras. Crenças a gente substitui. É ou não é verdade? A gente precisa saber quais crenças me dominam. Se são crenças limitantes, crenças emocionais, eu ainda dependo muito de emoção. Por exemplo, tem gente que chega num lugar, a pessoa não faz o que ela tem que fazer. Ela fica buscando olhares, ela fica buscando os sons que tem ali. Vamos ver o que estão falando de mim e vamos ver como estão olhando para mim. Quer dizer, eu preciso saber o que pensam de mim para eu dar certo aqui, para eu funcionar aqui, para eu me dar bem aqui. Você precisa disso? Precisa ou não? Mas vamos lá, vamos falar a verdade. Às vezes você está dizendo da boca para fora, eu não preciso disso. Mas tem uma crença que aí dentro diz o contrário para você. Por exemplo, tem gente que quando está num lugar que não é bem visto, não é bem quisto, a pessoa não rende. Ela, por exemplo, ela fica insegura. Por quê? Ela acredita que ela precisa daquela pré-aprovação. Ou seja, ela precisa que o preconceito dela seja bom. Que é uma coisa que acontece demais com criança. Eu já falei aqui, até inclusive tive retorno de pessoas que também moram em outros países, que mandaram resposta no chat, e eu recebi tua resposta, viu? Bom que você saiba disso. Que, por exemplo, logo que chegou aqui, eu sei isso. Desde quando eu era criança eu sei isso. Eu não sabia o nome, mas eu sei que aqui o bullying é um negócio forte. Né? Você vai falar, como você sabe? Porque adulto aqui não faz bullying, mas adulto aqui discrimina, sem vergonha.
você percebe que há uma diferença, né? Para mim aqui o lema dos Estados Unidos de pessoas é Americans First. Pronto. Quer dizer, aqui em tudo, em qualquer coisa, o lema deles é americanos primeiro. Você vai falar, mas isso é descarado? Isso para eles é comum. Eles não negam e eles falam. Então, um adulto é assim. Adulto, tá entendendo ou não? Às vezes você vai fazer um negócio, comprar alguma coisa, você vai estar falando, você está sendo atendido, é assim. Agora imagina criança. Criança é má, gente. É ou não é? Criança é má sem parâmetro. Porque ao ponto que uma criança ela é pura por um lado, mas a pureza da criança vem da ingenuidade. E ingenuidade comunica falta de limites. Então, eu não vou esperar ter um problema, né, colossal em casa. Tem coisas assim que eu já vou preparando, eu vou trabalhando, né, cada situaçãozinha e cada situação relevante que eu vejo, por exemplo, eu faço questão de falar, filha, é assim. Filha, isso aqui é desse jeito. Filha, você tem que estar preparada para tal coisa. Aconteceu isso? Essa é a resposta. Essa é a postura. Isso aqui você não aceita. Isso aqui não é assim. Ó, você ama, mas isso é a tua postura. Essa é a visão. Não vou deixar que ela fica dependente de que, não me vem assim, é porque eu sou menos, eu não falo igual, eu não tenho isso, eu não nasci. Você não tem nada disso. Não dá para mentir. Isso você não é, isso você não tem, isso você não faz, você é diferente, você fala diferente, mas não importa como eles te veem. Se alguns de nós tivessem recebido isso, hein? Porque às vezes a criança também, ela fala assim para você, tá bom, mamãe, tá bom, papai. Mas aí, quando você olha a criança agindo, quando você olha a criança se comportando com crianças, você vê que é diferente. Porque também, às vezes, a criança aprendeu a falar o que você quer ouvir. Né? Para você parar de falar. E aí, quando ela está agindo, você vê que é diferente. Ela não pegou aquilo, porque não está tendo peso. Eu observo. Tem coisa que eu faço questão de olhar, de ver, de saber. E quando eu vejo algo que eu vejo que precisa de reforço, eu vou pegar aquilo e vou falar, é assim. Não, faz para eu ver. Eu vou ficar olhando. Talvez vai acontecer. Vai acontecer de novo isso, eu sei. E criança é incrível, né? Às vezes ela fala, mas como você sabe disso? Filha, porque eu já passei pela sua idade. Mas você sabe como as crianças todas? Não, filha, mas é que criança é criança. É fácil deduzir. Criança é previsível. O que é previsível? Então, aí você vai, é o que dá para prever antes, tal, enfim. Então, não importa. Como que eu estou fazendo aqui agora? Tem adulto aqui que está pensando, meu Deus, eu ajo igual uma criança. É porque desde criança você age assim. Tem muita coisa que você pode se ver agindo como criança, porque age desde criança assim. E essa é uma delas, essa história de te incomodar tanto, o que pensam de você, o que falam de você. É aqui que você vê o quanto você confia em Deus. Esses dias ainda alguém me falou assim, olha, estou vivendo tal situação, estou passando e aconteceu isso, tal, e eu sei que tal pessoa vai falar para outra pessoa que impacta a minha vida, assim, 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 assim. E eu disse para a pessoa, o que você já viveu disso aqui?
no momento que você está aí? A pessoa, nada ainda. Mas eu sei que foi falado de mim, eu sei que foi, né, passada essa imagem de mim e tal. Eu falei, mas essa pessoa pode mudar a minha vida, pode definir meu futuro. Eu falei, não, mentira, isso é mentira. Não, a pessoa pode. Eu falei, não. Eu falei assim, a mulher de Potifar podia definir a vida do José? Sim ou não? Parecia que sim. Ela falou assim, esse cara queria me estuprar. Aqui a roupa dele, ele tentou me agarrar à força e eu gritei, ele saiu correndo, eu fiquei com a roupa dele. Ele foi preso. Foi ou não foi? Aquilo definiu a vida dele? Sim ou não? Não. Mas aquilo alterou a vida dele por um tempo. Mas você não vê o José fazendo um esforço, a Bíblia não relata aquele homem caindo, ficando mal por causa daquilo. É óbvio que aquilo foi desagradável, óbvio. Sem assim, comentar isso que não precisa. Mas ela não definiu a vida dele. Definir não. E aqui está uma característica de quem confia em Deus. Tem coisa que você fez o que é certo. Tem coisa que você se derramou. Tem coisa que você deu o seu melhor e ainda assim você perdeu. Opa! Eu não perdi, então. Tem Deus trabalhando nisso. Às vezes você está fazendo o teu melhor, você está dando, você tá envolvido e as coisas acontecem ao contrário. Alguém inventa uma história, alguém inventa uma mentira, alguém fala algo para alguém, aquele alguém toma uma decisão, te tira do projeto, muda sua circunstância, muda seu salário, sua comissão, escolhe outro no lugar de você. Espera aí, eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Depois de terem feito tudo, se não desanimarem a seu tempo, vocês colherão o bem que fizeram. Faz a sua parte, porque tem coisa que Deus está te ensinando a confiar. Confiar, eu vou confiar. Aí vem o martelo na sua vida. Aí vem o Thor, né? Eu cresci no lugar que eu morava, onde eu cresci, quando alguém falava Thor, é algo muito parecido com aquele martelinho do Thor que você assiste hoje no cinema. Era um martelo, era a marreta das marretas. Então, o Thor para nós era a marreta, assim, que não era nem qualquer um que conseguia lidar com ela. Era muito forte, muito potente, né? Era a marreta. E a palavra de Deus é esse Thor. Não é uma marreta não é um martelo só que prega o prego, mas é uma marreta que quebra a rocha. Se eu troco um pensamento por outro, eu continuo pensando errado, raciocinando errado. Mas se eu troco os meus antigos pensamentos, que eles podem ter sido os pensamentos do meu pai, do meu avô, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, de um irmão, de um colega da escola, de um bairro, de uma cidade, ou mesmo de um país, eu vou apenas mudar de um lugar para o outro muito parecido. Para eu ter resultado, eu preciso acreditar na verdade, que é a palavra de Deus, e usar a palavra de Deus intencionalmente com o propósito de derrubar as fortalezas que já existem em mim. De fazer declarações baseadas na palavra de Deus. Pegar versículos e começar a declará-los. Por que você vê os salmos? Tem gente que não entende o que é os salmos. Os salmos eles eram declarados, cantados. Porque o que aqueles homens declararam naqueles momentos substituía aquilo que eles estavam sendo tentados a sentir. O medo, o abandono,
o pavor, de se renderem a um momento, de ficarem covardes diante de inimigos que para eles pareciam invencíveis, a amargura que lhes tentava, dada o lugar, a condição, o tempo que eles viviam. Então se ouve muito do amor de Deus, da proteção de Deus, você ouve muito, da sensação de ser cuidado por Deus, da força que era Deus na vida deles. Mas como assim? Ele lembrava, ele não deixava aquilo passar, ele começava a cantar aquilo. Às vezes era uma frase só, igual hoje, o pessoal faz aqui o worship, Pega uma frase, coloca a nota certa e fica ali repetindo, repetindo. A gente não pode dizer que está errado. Se aquilo eleva a pessoa a Deus, espera aí, eu estou lembrando que Deus é isso, que Deus faz isso, que Deus está comigo nisso, que Deus já disse isso. Então essa é a verdade. Eu vou trocar a minha verdade ruim, a minha verdade fraca, a minha verdade passageira pela verdade de Deus. Porque você conhece a verdade. E a verdade te liberta. Não dá para ser liberto com um pensamento de homem. O pensamento de homem, ele te emociona. Ele até te faz se sentir melhor, mas ele não tem o poder de te libertar. Ele não substitui da maneira correta o que precisa ser substituído, que é o versículo que a gente leu. Usamos as armas poderosas do Anderson, do culto das 7. É isso que está escrito aí ou não? Usamos as armas poderosas do pastor tal. Usamos as armas poderosas do coaching, que arrebanha milhões. Usamos as armas poderosas da missionária tal. O que está escrito aí? É isso? Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. De quem são essas opiniões? Estica sua mão para frente. Mais. Assim, estralou, alongou, Só para te ajudar um pouquinho. Aí você faz assim, Essas opiniões arrogantes são minhas. Você sabe onde estão essas opiniões? Quando a gente se acha em algo. Aí a gente vive algo que é como se a gente vivesse aqui, Pá, 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 pá. Viu? Você se achava, você pensava, você tinha um controle. Tinha um controle? Nada. Então, muitas vezes essa arrogância nos impede de nos relacionar com Deus. Porque vamos lembrar o que Jesus disse. Eu vim para quem está bem? Eu vim para quem está doente. Eu vim para quem está perdido. É ou não é? Eu não vim para quem está bem, eu vim para quem está perdido, eu vim para quem está doente. Então, se eu estou cheio de mim, não tem lugar para Deus na minha vida. Se eu estou cheio já de raciocínios, de pensamentos, de situações, sentimentos, não tem lugar para Deus. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Jesus é a nossa forma, é o nosso molde. É para quem nós devemos olhar. Aí eu tenho dúvida de algo que eu preciso decidir na minha vida. Quer um conselho? Vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou nos provérbios. Não, vai nos evangelhos. Vai nos evangelhos. Você vai ter uma palavra de Jesus que vai te responder. Você vai ter uma posição de Jesus que vai te responder.
você vai ter uma resposta de Jesus que vai ser a resposta que você precisa. Você vai ter uma simplicidade em Jesus. Às vezes a gente complica as coisas e a complicação é rebelião. Ah, mas e se... Creia. Senhor, lembra quando tentaram complicar? Para ver se Jesus não passava vergonha? Quem tentou dar uma complicada na situação para não passar vergonha com Jesus? As irmãs de Lázaro. Lembra? Senhor, já faz 4 dias. Senhor, já cheira mal. Jesus voltou. Não foi pedido para ele ir lá ver o Lázaro doente? Jesus chegou, Lázaro estava morto. Lembra disso? Aí, Jesus, então, já cheira mal. O que ele disse? Não te disse que se cresce veria a glória de Deus? Foi isso ou não foi? Eu estou aqui cheio de pensamento, raciocínio, já está decomposição, faz 4 dias, eu estou pensando em tudo e não está pensando nada. Ele não pensava. Ele se relacionava com Deus. Às vezes o que você acha que é vantagem, tua mente que pensa em tudo, não é que você está pensando em tudo, você está só em rebelião. É rebelião. Solta e confia. Pega um versículo, usa como Thor de Deus na sua vida, começa a martelar as fortalezas, derrubar raciocínios. E não vai fazer isso agora só. Você precisa começar e não parar mais. Começar e não parar mais. Tem versículos que você não tem tempo final. Começa. É igual todo dia você vai assistir o programa Mudança de Vida, algumas coisas você vai ouvir. Algumas palavras, né? Se crer e desejar, vamos orar. Começando bem pela mesa, né? E tem aquela frase, você já disse isso hoje? O quê? Quem? Deus me ama. Mas isso é importante. Como tem outras coisas que você já deve ter pego, eu preciso desse versículo comigo. É o que eu falei do conhecerão a verdade os libertará. Tem coisas que se você se perguntar, isso aqui é verdade? Ou isso aqui apenas me contaram? Isso aqui é verdade para Deus? Ou apenas é o que eu estou vendo? Todo mundo, né? Falando de Golias, pensa um exército. É impossível, não dá, o cara é um gigante. E o Davi ali, gigante é Deus. Quem é esse incircunciso? Esse cara não tem aliança. A verdade dele estava alinhada com a verdade de Deus. Por isso que ele enfrentou Golias. Ele não confiou na mira dele lá do estilingue. Ele não confiou que ele era alguma coisa. Ele confiou em Deus. Ele não tem proteção, eu tenho. Deus não disse que vai me entregar nas mãos dele, mas disse que entregaria os inimigos nas nossas mãos. E ele foi. Por isso ele venceu. Aquela não era a verdade de Davi, era a verdade de Deus, e ele pegou para ele. Se você pega a verdade de Deus, que é a palavra, você vai derrubando fortalezas, você vai limpando o caminho, e quando o caminho fica aberto, nada impede que você tenha uma vida plena. Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados. Que mentiras foram contadas para você? Você mesmo, talvez, já entrou nessa pilha, né, e contou a si mesmo, recebeu, pegou você mesmo.
Esse é o momento agora de você nem esticar isso. Não é tal coisa, eu creio. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Pega a palavra de Deus. As armas que nós usamos são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. As armas que nós usamos são poderosas em Deus. Esse é o tipo de arma que nós usamos. E não outras. É a palavra. Faça sua lista de versículos. A principal arma que o Josué usou foi a palavra. Foi o livro da lei de Deus que ele mantinha com ele, e ele declarava, e aquilo tinha poder sobre ele, e o poder sobre ele venceu Canaã. O poder sobre ele contagiou os israelitas, os demais, das 12 tribos, para passarem com ele o Jordão, para rodearem as muralhas de Jericó. Foi a palavra. Josué não tinha a tecnologia que nós temos. Não tinha armas, recursos. Mas ele foi pelo poder da palavra. O poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Foi esse o poder que ele usou. O que Deus falou com ele, ele se apegou àquilo. Deus falou, vai dar certo. Se Deus falou, vai se cumprir, vai acontecer. Ore ao Senhor agora e fala, Senhor, eu quero a Tua palavra no meu coração. Meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, que o Senhor está dando, meu Deus, colocando nas mãos de cada um, meu Deus, esse martelo, essa marreta que quebra fortalezas, que despedaça julgos, que tira as cangas, que tira, meu Deus, agora essas correntes, despedaça grilhões, bolas de chumbo, correntes que prendiam pessoas. E eu oro agora, em nome de Jesus, declarando que correntes sejam despedaçadas mesmo. Senhor, quebra agora cada mentira que foi ali repetida, até se tornar verdade para essa pessoa. Cada afirmação, o que era antes um preconceito, que se tornou o próprio conceito dela, de si mesma, pelo que alguém havia. Alguém que a tratou, diz que ela era menos, inferior, que para ela algumas coisas eram inacessíveis, inatingíveis, impossíveis, e ela aderiu àquilo. Essa se tornou a verdade para alguns. Quantos aqui, Senhor, que acreditaram naquilo que não é, meu Deus, naquilo que não partiu, naquilo que não veio do Senhor, que ficaram com a mentira, que vêm raciocinando a mentira, e que eu oro agora, meu Deus, para que caia por terra, para que essa pessoa comece esse processo de libertação, que ela pegue, meu Deus, a palavra do Senhor, que ela traga, meu Pai, as palavras certas para pensar, para declarar, para profetizar, para trazer para a vida dela, para, meu Deus, tornar a vida dela a vida que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus.
E assim, meu Deus, tem resultados que ela já vai começar a ver hoje. Eu declaro, eu creio nessa verdade, de que o Senhor é o Deus de já. E tem coisas que o Senhor tem para nós hoje. Tem pessoas que o Senhor quer levantar hoje. Começar, meu Deus, uma nova vida. Dar, meu Pai, novos horizontes. Um caminho, meu Deus, uma perspectiva nova agora. Eu peço, levanta, meu Deus, no nosso meio, pessoas que até agora se viam como insignificantes. Pessoas que se viam tão pequenas, meu Deus, que não tinham a coragem de ousar pensar uma vida diferente. E que não eram gratas também, que se enganavam, eram conformadas, não tinham ousadia, não se atreviam a mais, a quererem mais sequer. E eu declaro agora que a tua palavra venha quebrar os paradigmas, os sofismas, venha quebrar, meu Pai, crenças que essa pessoa aceitou para a mente dela, para a vida dela, e que ela comece a olhar para o Senhor, a ouvir o Senhor, a reproduzir, meu Deus, a palavra do Senhor. E como o Senhor fez com Josué, como o Senhor fez com Gideão, como o Senhor fez com Jefté, como o Senhor fez com Davi, como o Senhor fez com tantos, meu Deus. Levanta essa pessoa, levanta ela, meu Deus, e sustenta ela, como o Senhor fez com Eliaquim. Eu oro para que Eliaquins sejam levantados, pessoas, meu Deus, que são fiéis, que têm, meu Deus, compromisso com o Senhor, e que eu declaro que sejam capacitadas, estruturadas, levantadas, fortalecidas, que sejam, meu Deus, agora abençoadas com visão, com uma mente, meu Deus, sábia, com inteligência, com capacidade de realizações. Meu Deus, o Senhor tem pressa, porque o Senhor tem levantado trabalhos, a tua obra, para serem grandes, meu Deus, não grandes, meu Pai, para fazerem frente a trabalhos do ímpio, não, mas para trazerem almas, para ganharem almas, para que o teu propósito se cumpra, para que mais e mais pessoas, meu Deus, sejam avivadas, meu Deus, dentro da casa de oração que o Senhor estabeleceu. E eu declaro que pessoas sejam levantadas, adoradores, construtores, financiadores, ensinadores, professores, meu Deus, dentro da tua casa. Cada um, meu Deus, com o seu propósito. Levanta, meu Deus. Tem gente que é com a boca, tem gente que é com as mãos, tem gente que é com o bolso, tem gente que é com os olhos, a visão que vai ter. Levanta, Senhor. Eu oro para que pessoas, meu Deus, agora vejam cada crença que as limitava caírem por terra. E a crença, meu Deus, do financiador, do pagador de contas, do evangelista, a crença, meu Deus, agora certa, baseada na tua palavra, a crença, meu Deus, do profeta, daquele que declara, a crença daquele que ensina, a crença, meu Deus, daquele que é mestre, venha a ser estabelecida. A crença, meu Deus, da generosidade, no lugar, meu Pai, da avareza, que seja estabelecida e que o Senhor abençoe pessoas agora. Eu declaro em nome de Jesus, e que o nome de Jesus quebre agora cada fortaleza que impedia. Eu declaro em nome de Jesus fortalezas caindo por terra e pessoas sendo levantadas agora pelo Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo, meu Deus, agora cada uma. Eu declaro a tua unção agora. Eu concordo com orações, eu concordo com clamores, eu concordo, meu Deus, com sonhos que foram agora, meu Pai, expostos, declarados, coisas que alguns não tinham coragem de falar, de declarar diante do Senhor, por pensar, para que eu vou falar isso se nunca vai acontecer?
Eu declaro que esses sonhos que foram profetizados, e não apenas mais sentidos, pensados, mas que foram profetizados, que sejam igualmente, meu Deus, materializados, que o Senhor, meu Pai, os coloque, meu Pai, nas mãos dessa pessoa, que o Senhor levante e que o Senhor sustente. Eu declaro unção e eu tomo posse de unção. Eu declaro poder, meu Deus, e eu tomo posse de poder. Que assim o Senhor levante, que assim o Senhor sustente, que assim o Senhor abençoe a cada um de nós. Porque eu creio, meu Pai, eu estou dentro dessa bênção e eu tomo posse dela junto com cada pessoa. Que assim seja feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.